O maior motivo de briga dos casais, infelizmente, é o dinheiro. Mas tem algo por trás disso que o pessoal não anda contando. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Danilo. E o meu é Miriam. Juntos nós formamos e temos o projeto Casal das Finanças, que é justamente uma forma de contribuir na vida dos casais e fazer com que o reino dos céus aconteça na vida do casal, gerando riquezas que os farão muito felizes rumo ao céu. Nosso objetivo é transbordar tudo que Deus tem entregado para nós, que nós temos vivido enquanto família, e também sobre os nossos conhecimentos técnicos de finanças. Então já aproveita, curte o vídeo se você gostar do conteúdo, já se inscreva no canal, que isso é muito importante. E lógico, se esse conteúdo enriqueceu a sua vida como marido, como mulher, compartilhe com outros casais que também, se você tem um desejo ardente de contribuir na vida deles. Se você tem vivido brigas aí dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, sobre dinheiro, e a gente sabe que esse é um tema muito debatido ou não se fala, e o não falar também é um problema. O que acontece por trás dessa falta ou comunicação errada sobre dinheiro? É o que nós vamos focar nesse vídeo, porque a gente conversa com vários casais, a gente já acompanhou diversos casais, e muitos nos falam: eu não consigo falar sobre dinheiro. E esse não conseguir falar, a hora que explode o negócio, vira problema. Ou se não, tipo assim, eu começo a falar sobre dinheiro, mas aí a pessoa começa a gritar, falar alto, não quer ouvir, não quer saber, aí fica fugindo da conversa. Aí tipo assim, tem algum problema para resolver em relação às finanças do casal, da família, a pessoa prefere fugir do que encarar o problema para resolver. E nós queremos trazer bem prático. Prático mesmo. Por que para nós não é pesado esse tema? Desde o começo do nosso relacionamento. Apesar de vocês podem dizer, porque vocês têm formação em finanças, não é sobre isso. O que está por trás disso é como nós nos comunicamos. Nós, como seres humanos, nós somos moldados pelo exemplo. Então, tanto eu quanto a Miriam, nós tivemos exemplos em relação ao dinheiro dos nossos pais, que foram exemplos que não quisemos carregar para a nossa vida a dois. Dinheiro era um motivo constante de briga na minha família. Então, emocionalmente falando, não era coisa que eu curtia muito de ficar olhando. E aí, quando eu e a Miriam, nós decidimos começar a namorar, nós decidimos casar, uma das coisas que eu coloquei na minha mente, isso aqui eu nem tinha falado para ela antes, é que eu não gostaria de ter brigas relacionadas a dinheiro, porque foi muito desgastante. Eu já passei pela experiência de ver, por exemplo, os meus pais brigarem muito por causa de dinheiro, e isso fez com que eu carregasse isso para os meus dias de hoje e fizesse diferente na minha vida a dois. E esse é o primeiro pilar da nossa comunicação, que nós somos construindo. Saber a história um do outro, isso faz total diferença. Demais. E se você que está nos acompanhando aqui ainda não casou, essa conversa é extremamente importante, porque a gente teve essa conversa antes de casar e a gente mantém no nosso casamento essas conversas. Então, quando eu tenho alguma reação que não é de acordo com o que a gente já conversou, porque a gente carrega, assim, muitas coisas, mesmo que a gente fale, eu não quero repetir, algumas coisas a gente acaba repetindo, mas a gente tem um ou outro para ajudar. Então, se eu tenho uma reação que não é de acordo com o que está combinado, Danilo já dá Uai, Miriam, por que você está fazendo dessa maneira? E vice-versa. Então, a gente colocou isso como um pilar. Entender a história um do outro, porque entendendo a história um do outro, a gente compreende também as ações do dia a dia. E aí a gente é de fato parceiro, um ajudando o outro. Porque é justamente, como diz no namoro e no noivado, que você precisa descobrir quais são as dores, quais são os desejos, os sonhos do seu parceiro, e como é que ele trouxe, os exemplos da família dele. Porque quando você decide dar o sim para o casamento, é algo muito sério. Então a parte da comunicação, ela precisa ser muito bem trabalhada. Inclusive, é uma das bases do relacionamento próspero e rico, é a comunicação. Só que outro ponto importante que a gente tem que colocar aqui na mesa é sobre o ambiente. Como vocês preparam o ambiente para conversar
sobre dinheiro. O primeiro ambiente que a gente aprendeu a conversar foi dentro do carro. Foi. Né? Ainda namorando, então não estava dentro da minha casa, nem na casa dele. E aí, quando a gente saía, a gente usou o carro como um grande ambiente de conversa. Então, não é que você tem que criar, né, um roteiro e preparar uma mesa posta para poder fazer a conversa. Não, é coisa simples, mas tem que ter intencionalidade, né? O ambiente ele tem que ter intencionalidade. Então, para nós, no início, o carro era esse lugar. Hoje já não funciona mais, porque a gente já sai de casa com filhos, com música. Mas no início, para nós, o nosso ambiente de conversas era dentro do carro. O carro ele é simplesmente um gatilho. Por quê? Porque o ambiente ele molda tanto o seu caráter e como você vai se comportar naquele ambiente. Quando eu e ela, quando nós namorávamos, qualquer motivo de entrar no carro, a gente sabia que quando entrasse no carro ia ter algum assunto que ia prolongar a viagem inteira. O carro, ele foi um gatilho, a gente dá o nome de gatilho e também de ancoragem, que é de fato algo físico, que quando você vê, você ativa algo dentro de você. E o carro foi o início. E logo quando a gente casou, a gente decidiu vender o carro, né? Um pouquinho antes, por questões financeiras, pelos objetivos que a gente tinha. Então a gente ficou um período do casamento sem carro. E a gente precisou aprender a ter essa comunicação fora do carro, porque também a gente precisa avançar, né? Ali o carro foi aquele momento que a gente tinha de ancoragem e agora o ambiente da nossa casa. A gente levou um tempo para usar a nossa casa como esse ambiente de conexão. Vamos supor que vocês, por exemplo, usam um carro como uma forma de conversar entre vocês. Pode ter vários ruídos que podem atrapalhar a comunicação de vocês. Por exemplo, se você andar com a janela aberta do carro, o vento que entra dentro do carro pode atrapalhar. Se você já entra dentro do carro e já tem o costume de ligar o som, a música pode ser um ruído que vai atrapalhar a comunicação de vocês. Outra coisa que pode atrapalhar também é a questão do celular. Hoje, principalmente com a tecnologia, tem internet acessível em qualquer lugar agora. Quando vocês decidirem ou encontrarem os ambientes, né, as ancoragens que vocês vão usar para conversar, principalmente sobre o dinheiro, escolham ambientes que não tenham ruídos e distrações. Então, se é o carro, o celular já coloca no modo avião, não liga música, deixa o ar-condicionado tranquilo para vocês terem uma viagem tranquila, para ter uma comunicação saudável, comunicação sadia. Isso é preparar o ambiente. Isso. E se for em casa, se for na mesa, por exemplo, passa um café, daqui a pouco a gente vai tomar um café aqui também, passa um café, faz algo que vai despertar aquele momento para aquele tipo de conversa. Acho que isso é muito importante também. Tem o despertar e também tem o quebrar o gelo. Porque muitas vezes a gente começa meio assim, né, com receio de falar. E aí entra a parte da mentalidade, né? O que a gente carrega, pelos exemplos que a gente teve na vida, o que a gente viu, o que a gente viveu. Tem alguns temas que a gente tem dificuldade para falar. E às vezes a gente precisa ter algo que nos destrave. E o café pode ser esse destravamento. Um abraço. Procure algo que vai ajudar a despertar e a destravar esse diálogo. Vocês precisam definir o que vocês irão conversar. Então, por exemplo, suponha que a Miriam que deseja puxar um assunto relacionado ao dinheiro. Se é ela que quer puxar o assunto, ela já tem que trazer bem específico o que ela quer resolver naquela conversa. Porque não adianta nada. Por exemplo, suponha que você está casado há 10 anos. Não tem como você resolver uma vida financeira de 10 anos em uma conversa de 1 hora. Não tem como. Escolha bem o que vocês, ou você que está querendo conversar com sua esposa, com a sua esposa, defina o que você quer abordar com ela nessa conversa para ser bem específico. Para não ter uma conversa muito longa, porque conversas longas, principalmente relacionadas a dinheiro, pode se tornar algo que é chato e comumente começar brigas desnecessárias porque não teve um preparo para você entrar nessa conversa com seu esposo, com a sua esposa sobre o dinheiro. Em Provérbios 14, a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Esse momento de conversar, as mulheres têm que ter a intuição e a percepção ativa, porque às vezes as mulheres querem puxar a conversa no dia que o marido
tá passando por algum problema, um dia que ele não tá bem. E a gente sabe o dia que não devemos conversar. A gente precisa estar atento a isso. E o marido também está atento a como está sendo o dia da esposa dele. Essa conversa, ela não começa ali no momento da mesa. Seja na mesa, seja onde vocês forem definir. A mesa é o melhor lugar. Essa conversa começa antes. Ela é uma construção. Quando fala de relação sexual, a pessoa já ensina, né? Começa de manhã, no café da manhã, o homem tem que ir fazendo algumas coisas para agradar as mulheres. A conversa sobre dinheiro é bem parecida com isso. Você tem que começar a quebrar o gelo do ambiente, entender o que está acontecendo. E aí sim, vamos conversar? Você pode conversar agora e não começar com acusações. A maioria das conversas aí começa com acusando. Ah, você fez isso, você fez aquilo, por que você não fez aquilo? E começa a acusar. Isso não é diálogo. E para o homem, quanto mais você aponta o dedo, mais você critica ele, mais ele vai evitar conversar com você. O homem, a maioria, né, eles preferem que você saiba o jeito que você vai conversar com ele. Ao invés de, por exemplo, você falar assim: nossa, mas você gasta dinheiro demais, você gasta à toa dinheiro demais, para com isso, pelo amor de Deus. Você já começou a conversa apontando o dedo para ele, né, ou para ela também, de uma forma desnecessária, que basicamente não adiantou nem você continuar a conversa, porque você já matou tudo ali no começo. E outro ponto que é importante também é você saber quais palavras que você vai usar nesse diálogo, nessa conversa. Porque se você não souber usar as palavras corretas, volta aqui ao que a Miriam trouxe de Provérbios 14. É lógico que a palavra está focando na mulher, mas isso aqui também serve para o homem. Que se o homem não souber falar com a esposa, e se a esposa não souber falar com o marido também, é conversa jogada ao vento, vai vir briga, vai vir confusão. Porque a gente tem uma frase que nós usamos muito nas nossas mentorias para os casais, nos treinamentos, é que palavras são sementes. E cada palavra que sai da sua boca, você está plantando ela em algum lugar. Então, nesse exemplo que a gente está trazendo aqui sobre conversa sobre o dinheiro, você está conversando com o seu marido, com a sua esposa. Quando você abre a boca para falar, você está plantando palavras na vida do seu esposo, que é justamente a pessoa que você decidiu viver o restante da sua vida. E se você começar a olhar para o poder que você tem enquanto mulher de influência, de mudar o ambiente, você consegue mudar a energia desse ambiente. Então, uma coisa simples que você pode fazer, se arrumar para conversar com seu marido, né? Arrumar para ir para uma festa, mas passar uma maquiagem básica, estar bem vestida. O tom da conversa é outro do que você conversar de pijama, sentado na cama, deitado na cama. A conversa, ela precisa ter esse ambiente organizado. Outra coisa também que faz a conversa sobre o dinheiro fluir bastante é você usar o poder das perguntas. Por quê? A pessoa que passou por essa terra e que mais soube fazer perguntas certas para procurar e alcançar respostas certas foi Jesus Cristo. O cego chegou até ele e fala assim: Jesus, tenha pena de mim. Jesus sabia que o cara era cego, mas Jesus, ele perguntou: meu filho, o que você quer que eu faça para você? Aí ele quis ouvir da boca do cego o que ele queria. Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então o segredo de uma boa conversa não é conseguir alcançar a resposta certa. É você conseguir fazer a pergunta certa para que a pessoa responda e te dê a resposta certa. Faça perguntas certas e, de preferência, perguntas abertas, como por exemplo: qual que é a sua opinião sobre isso aqui que eu estou querendo fazer? Ou, por exemplo, o que você acha que nós podemos fazer para melhorar os nossos gastos em relação a delivery, em relação a pizzaria ou comer fora de casa? O que você pode trazer para a gente conseguir diminuir esses gastos? Tá vendo que foi pergunta aberta, do que ao invés de você falar assim: nossa, mas você gasta dinheiro demais com delivery, pelo amor de Deus. Então, a forma como você usa a sua comunicação e como você pergunta faz total diferença na conversa a dois sobre o dinheiro. Isso fez muita diferença para nós. Por mais que a gente já tinha uma
boa comunicação, né, desde o começo, desde o namoro, quando a gente aprofundou na palavra e que mudou totalmente a nossa vida, essa parte espiritual de trazer Deus para o centro do nosso casamento, as nossas conversas fluem de outra maneira. Às vezes a gente precisa criar algo para quebrar o gelo, mas a gente sabe que precisa fazer com intencionalidade. Faz muitas perguntas um pro outro hoje. A gente já não faz... muitas vezes eu penso na conversa, algo que eu tenho que resolver com o Danilo, aí eu já olho, mas eu tô me fazendo de vítima? Porque aí eu tenho que olhar que é sobre mim ou é sobre ele? É algo que a gente tem que resolver de fato? Eu faço perguntas primeiro pra mim, pra depois ver... Não, de fato, eu tenho que resolver isso com ele. Tem coisa que eu nem resolvo, porque eu perguntei pra mim e vi que era coisa da minha cabeça, coisas que eu tenho que resolver sozinha, tem coisas que sou eu. Outra coisa, eu não mudo o outro. Muitas vezes a gente quer mudar o outro numa conversa. Começa a conversar, mas a gente conversa, você não muda. Quem tem que mudar sou eu. Então, quando eu começo a mudar as minhas atitudes, o outro, ele reflete isso também. Só porque a gente não muda ninguém. Já é difícil mudar a nós mesmos, imagina mudar outra pessoa. E aí vem a regra de ouro. Só que antes da gente falar sobre essa regra de ouro, eu preciso que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque se até aqui você tá aqui com a gente, esse vídeo fez muito sentido para você. Então, para que você ajude esse conteúdo a chegar a vários outros casais, é preciso que você curte, compartilhe e se inscreva no canal. Isso é muito importante. Comente também, vamos conversar. Acho que essa questão do conversar e comunicar é muito importante. Mas vamos para a regra de ouro. Para um casamento funcionar, ele tem uma fórmula matemática, que ela é muito importante. Ela é 1 mais 1 é igual a 3. Como assim, Danilo? 1 mais 1 é igual a 2. Não. Depois que você casa, 1 mais 1 é igual a 3. Isso é fórmula matemática do casamento, não vou falar casamento perfeito, mas um casamento bem construído e gerador de riqueza. E aí, quando a gente fala de riqueza, é muito além da financeira. A financeira é uma delas. Mas o gerar riquezas é muito que Deus está entregado pra gente. Sim, e você vai escutar muito isso aqui no canal. Outra coisa que a gente tem que falar com você é o seguinte, a regra de ouro, né? 1 mais 1 igual a 3. É o meu, é o seu e é o nosso. Vocês precisam, nas conversas de vocês, definir se aquela conversa está relacionada a eu, a ela ou a nós. Porque o erro de muitos casais é focar em uma coisa só. Ou foca no nós demais, tudo é nosso, tudo é nosso. É lógico, depois que você casa, não existe meu e seu, existe o nosso. Porém, dentro do casamento, tem momentos que tem que ser dele e tem momentos que tem que ser dela. Tem uns momentos que precisa abrir mão de algo para satisfazer o marido e para satisfazer a esposa. Porque cada um veio com sonhos diferentes. E depois que casa, vem a conversa para unir esses sonhos, para que ambos lutem, conquistem para realizar o sonho um dos outros. Porque tem uns sonhos individuais e tem uns sonhos em conjunto. Então primeira coisa, tem que saber o sonho do... Tem casal que não sabe. Qual é o sonho? A mulher não sabe o sonho do marido. O objetivo, aquilo que pulsa o coração dele e vice-versa. Tem marido que nunca conversou com a esposa sobre isso. Falar sobre sonhos impulsiona muito o relacionamento. Por isso que a gente fala que essa regra de ouro ela é muito importante, desse 1 mais 1 ser igual a 3. Até aqui a gente trouxe o que nós fazemos, basicamente, lógico que a conversa poderia durar muito mais tempo, para falar sobre a nossa forma de conversar um com o outro, as nossas comunicações, como nós estruturamos para começar um diálogo para chegar em algum resultado. Lembre-se, o objetivo aqui é gerar riquezas. Riqueza não é só dinheiro. Riqueza pode ser muitas outras coisas. E o objetivo desse canal é justamente isso. A gente vai falar sobre dinheiro, Muito. Mas a gente vai falar sobre outras riquezas que vêm do céu para conectar aqui na Terra para transformar a vida de vocês. Essa questão da nossa maneira de comunicar, que a gente citou agora sobre sonhos, a gente fala muito sobre os nossos sonhos. Usa esses sonhos, eles são para nós um impulsionamento, é o que faz um ou outro motivar. Às vezes até num dia que você não tá bem, você vai e manda um vídeo de algo que você sabe que é o sonho do seu marido, ele manda pra mim também. A gente faz muito isso, né? A gente tem várias coisas que a gente quer conquistar. E vira e mexe, o Danilo me envia um vídeo, olha só que eu vi esse aqui, né? A gente começa a planejar, a sonhar naquilo que a gente tá fazendo. Isso que eu tô falando não é o momento da conversa, de sentar e falar sobre os sonhos, que precisa ter também. Mas é no dia a dia, no cotidiano, as coisas vão ficando mais leves.
Quando vocês, no dia a dia, conseguem falar pro outro, mostrar pro outro, olha só que legal aquele carro, que bonito. Nossa, aquela casa, alguma coisa, aquela viagem que a gente quer fazer, que parece estar muito distante, a gente começa a trazer para perto, para as conversas. E isso provoca até o sorriso, muda o semblante, o meme que a gente manda um pro outro. Então, assim, tem que ser leve. Você tem que entender que a sua esposa, né, o seu esposo, ele tem que ser o seu parceiro para tudo, o seu melhor amigo, seu confidente. Então, tudo o que acontecer, você precisa falar para ele coisas boas e coisas ruins. Porque, querendo ou não, quando um abre o coração pro outro, para chegar num denominador comum, para chegar na solução, fica muito mais fácil. Tem gente que prefere conversar com um amigo do que conversar com a esposa, ou vice-versa. Isso não pode acontecer. O seu melhor amigo se chama esposo, esposa. Os seus amigos por fora, eles podem dar sugestões profissionais de acordo com a experiência que ele tem para agregar algo que já está construído entre vocês dois. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Com quem se fala. Então a gente quer mostrar para vocês um método simples que vocês podem usar. É um código que a gente dá o nome de ORA. O que é esse ORA? O O de ouvir, o O de observar, o R de refletir e o A de ajustar. Então, por exemplo, a Miriam está conversando comigo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir. Ouvir atentamente. E olha que homens, prestem atenção. Prestem atenção, porque muitos homens começam a ouvir, o negócio não fica interessante e ele dispersa. Tenha respeito com a sua esposa, né? De manter esse ouvido atento. Mas lembrando também que a mulher pode ser mais específica na hora de falar também. Fica Sim, dando mas volta é uma demais, construção. né? Não é hoje vocês assistindo esse vídeo e amanhã vocês sabem se comunicar perfeitamente. Não é assim, é uma construção. Construção, literalmente. Então, o ouvir, ele é muito importante na comunicação. E no ouvir, você precisa observar. O que é esse observar? É pegar os pequenos contextos daquilo que seu esposo ou sua esposa está falando e você observar se aquilo que ela está falando faz sentido ou não para você dar a sua opinião depois. Porque depois que você pegar isso, você vai para o próximo, que é o refletir. Você vai ouvir, vai observar o que está acontecendo e vai começar a refletir sobre tudo o que está sendo falado, para que você comece a construir o seu ponto de vista e devolver de forma que não aponte o dedo. Porque aí, quando você falar, com os dois vai acontecer o ajuste. Por isso que o código ORA ele é muito importante. Então, para fechar, qual que é o objetivo final do vídeo para vocês? Família do reino, olha só, família do reino. Todo reino precisa de um rei, precisa de uma rainha. Então você, homem, seja o rei do seu lar. Mulher, seja a rainha do seu lar. Porque quando um rei e uma rainha estão com os objetivos centralizados em Deus, principalmente, né, que é lógico, ele é o principal, vocês conseguem construir leis, vocês conseguem construir critérios que não vão tirar vocês do caminho rumo aos céus. E isso é uma geração de riqueza muito importante. Então, por mais que a gente vá falar muito sobre dinheiro, por trás do dinheiro tem um rei e uma rainha que precisam governar rumo ao objetivo comum, que é chegar ao céu nessa construção de riquezas para transformar e transbordar na vida de outras pessoas. Mas, primeiramente, transbordar na vida do seu esposo e na vida da sua esposa. É essencial vocês tomarem consciência que o rei e a rainha, eles não estão disputando o poder. Eles têm papéis nesse poder, né? Cada um tem o seu papel. E é extremamente importante que vocês entendam o papel de vocês dentro do casamento. Aproveitando também, em algum lugar desse vídeo vai ter um link, porque se esse conteúdo enriqueceu você, nós temos um treinamento focado para casais, que é o método CGR, que é o casal ou casais geradores de riqueza. É um treinamento onde a gente aborda muito sobre a questão da mentalidade divina sobre o dinheiro, o transbordo financeiro, como você pega a sua mentalidade e começa a praticar a parte do controle da organização, do orçamento, da comunicação sobre o dinheiro, e a partir desse transbordo fazer a geração de riqueza acontecer. Então, se faz sentido para você, esposo, para você, esposa, para vocês dois levarem adiante essa construção de riquezas, esse treinamento que nós construímos é essencial para a sua vida a dois. Então, em algum lugar desse vídeo vai ter um link para você clicar, preencher um formulário e, se fizer sentido, vocês entrarem na nossa comunidade Casais Geradores de Riqueza. E é uma comunidade
é um conteúdo de verdade, de realeza. Então, se você está sentindo que hoje, né, na sua vida a dois, está tendo uma desordem financeira, se vocês estão pagando muitos juros emocionais, muitas multas emocionais, ou seu casamento ele não está conseguindo ser um gerador de riquezas, esse vídeo é para ajudar você a forjar melhor o seu casamento, para que vocês consigam ter uma mudança de mentalidade, um transbordo financeiro e, com isso, gerar riquezas que vão fazer o céu acontecer aqui na terra a partir da sua família. Então, convide outras pessoas para assistir esse vídeo, mande esse vídeo para outros amigos que você admira, né, que queira também que tenha um casamento do céu na terra. E nunca se esqueça, a gente está aqui para ajudar vocês a gerar riquezas em família. Então não se esqueça, já se inscreve no canal, curte o vídeo e se faz sentido para você, clica no link para a gente aprofundar muito mais isso e fazer com que você, esposo, você esposa, sejam um casal gerador de riqueza.